Nascido em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, em 1962, Juremir Machado da Silva é jornalista, escritor, tradutor e professor. Graduado em Jornalismo e História pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de Paris 5, sob a orientação de Michel Maffesoli. Em 1998, fez pós-doutorado na França, com supervisão de Edgar Morin, Jean Baudrillard e Michel Maffesoli. É professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da PUC do Rio Grande do Sul, onde ele foi coordenador do programa de pós-graduação durante 13 anos. Foi professor visitante da Universidade Sorbonne, na Universidade de Montpellier III e na Universidade de Pau-Valéry. Possui diversas publicações literárias, acadêmicas e premiações. As principais obras podemos destacar Solo, 2008, Getúlio, 2004 e Jango, Vida e Morte, do qual foi premiado em 2014. No ano 2017 lançou Raízes do Conservadorismo Brasileiro. Ele é tradutor, traduziu Michel Maffesoli, Alain Robert Grillet, Michel Houellebecq e também Edgar Morin no clássico Flores do Mal, né, do Charles Baudelaire. Dentre as premiações, como disse, uma foi por Jango, A Vida e a Morte no Exílio, e também tem condecorações como essa importantíssima Cavaleiro da Ordem das Palmas Acadêmicas, atribuída pelo governo francês. Juremir Machado da Silva, é um prazer tê-lo aqui nesse especial do Direito e Literatura. O prazer é todo meu, Lênio. Fiquei muito honrado com o convite, porque sou teu admirador, e é uma oportunidade aí de bater esse papo. Realmente fiquei muito feliz. Hoje nós estamos invertendo, porque o Juremir não pude ler todo o currículo, né? Mas isso vai surgindo aqui, porque o Juremir trabalha 36 horas por dia e dá não aula... Não mais do que tu. Dá aula na graduação, na comunicação, jornalismo, também no mestrado, doutorado. Ele foi coordenador por 13 anos do programa da PUC e hoje, entre várias atividades, o programa Esfera Pública, que é das 13 às 15 horas na Rádio Guaíba, que é a rádio mais tradicional do Rio Grande do Sul, mais antiga, né? Dedicada ao jornalismo, e também participa de programa de esportes, Ganhando o Jogo, que é antes do programa dele, faz comentários gravados e também participa do programa de manhã do Rogério Mendelski, né? Enfim, o Juremir tem todas essas atividades e reúne uma coisa que não é muito comum na comunicação do Brasil, e logo vamos falar sobre comunicação, pós-modernidade, esgotamento da modernidade, etc., que é uma atividade intensa acadêmica, né, com formação e com pós-doutorado na área exatamente da comunicação, do jornalismo, né, nesses tempos de fragmentação, de perda de comunicação, perda de linguagem, trabalhar essas noções como o Juremir trabalha. Claro que não há um transplante direto, né, da academia para o rádio. E vou começar por isso, nesse teu processo de formação da URGS, do mestrado, enfim, esses dois caminhos, né, o cotidiano no rádio, né, TV também você já fez, e a academia. Eu sempre quis, Lênio, ter um pé em cada território, a universidade e o jornalismo. Quando eu vim lá de Santana do Livramento para Porto Alegre estudar, eu não sei como, meio instintivamente eu já tinha essa vontade. Então, inicialmente, eu queria fazer jornalismo e a faculdade de medicina, porque as famílias pressionam. Mas logo eu descobri que medicina não era a minha praia. E então eu fui para uma outra praia que essa sim me interessava muito, que era a faculdade de Direito. Eu cheguei a estudar um semestre de Direito na URGS e já foi instrutivo,
porque eu perdi a data da matrícula porque a 0 Hora publicou a data da matrícula errada. E eu fui para o interior. E quando eu voltei, a matrícula já tinha passado. Então, eu e mais 37 estudantes de outras áreas, nós entramos na justiça juntos contra a universidade e alegando que a 0 Hora tinha nos induzido a erro. Ganhamos uma liminar e com isso eu entrei na faculdade. E o nosso advogado até nos garantiu que, como a justiça era lenta, nós nos formaríamos antes de ter um julgamento de mérito. Mas não aconteceu. A justiça foi rápida e nós perdemos no mérito e ficamos com o direito a garantir aquele semestre que tínhamos feito. Mas seria preciso fazer vestibular de novo. Outro vestibular. Mas aí eu não quis fazer, porque um professor acabou pesando muito nessa minha decisão. Eu morava no Sarandi, longe do centro de Porto Alegre, levava mais de 1 hora para chegar no centro. Eu tinha uma aula que começava às 7h30 da manhã e ia até às 8h15 e terminava. E o professor, certamente conhecesse bastante, se chamava Lenine Nequete. Sim. E ele era um sujeito espirituoso. Houve uma época até que eu morei no mesmo edifício que ele. Ele era espirituoso. Um dia ele disse o seguinte: eu sou a ponte entre o conhecimento que vocês trazem de casa e o conhecimento que vocês vão obter aqui. Como vocês não trazem conhecimento nenhum de casa e não vão obter conhecimento algum aqui, a ponte caiu. É ótimo. Era uma frase ótima. Aí, quando deu toda aquela confusão e tal, eu me desestimulei e resolvi, então, quando eu perdi a vaga, olha, eu não vou fazer vestibular para Direito de novo, vou fazer para História. Então eu fui estudar jornalismo e História, mas sempre com essa vontade de fazer as duas coisas. Eu não acreditava muito que eu pudesse sobreviver só de jornalismo. E também não acreditava muito que fosse interessante ficar só na universidade. Eu queria fazer as duas coisas. Em algum momento me disseram, não vai dar. Mas eu sou meio teimoso, eu insisti, e já faz mais de 30 anos que eu estou fazendo as duas coisas, universidade e jornalismo. E aí, digamos assim, a descoberta do Juremir, digamos, que sai de um dado imaginário, que é o imaginário da graduação, o imaginário das redações, etc., para um salto para o Juremir que começa a descobrir o mundo, digamos assim. Comigo sempre foi tudo muito polêmico, atribulado, cheio de percalços, assim, um pouco como essa história do direito. Entrar na faculdade de direito, eu tive que entrar na justiça. Quando eu fui fazer mestrado em antropologia, eu tinha começado a fazer jornalismo na 0 Hora e entrei no mestrado em antropologia. Mas aí o meu mestrado em antropologia foi uma confusão só. Ah, também? Totalmente, eu sou um dos poucos casos de reprovação na banca. Poxa! Quando chegou a hora da banca, na banca, eu briguei com a banca. Com um professor muito conhecido, um sociólogo conhecido, chamado Renato Ortiz. Eu briguei com ele na banca. E, em consequência, fui reprovado na banca. Aí me disseram, olha, a tua carreira acadêmica acabou. Porque depois de uma reprovação na banca, não tem mais o que fazer. Mas eu insisti, ganhei bolsa da CAPES e do CNPq para fazer doutorado na França. E fui. E a carreira continuou. E aí foi para Paris. Aí fui para Paris. 5. Para Paris 5, estudar alguma coisa ali. E a carreira acadêmica continuou, apesar daquele percalço. Publiquei a dissertação reprovada como livro e até fizemos uma coisa... Qual é o nome do livro esse? Chama Miséria do Cotidiano. Miséria do Cotidiano. Primeiro livro. Tá. E até fizemos uma coisa muito curiosa na época, se fazia esse tipo de coisa. Fizemos uma banca paralela, que aconteceu lá no Centro Municipal de Cultura, e na banca estavam o Décio Freitas, historiador, famosíssimo, o Denis Rosenfield, sim, filósofo, e o psicanalista Contardo Caligares. Poxa, o Contardo, na banca paralela foi aprovado. Então tinha dessas coisas. E o livro teve uma excelente repercussão. Quando eu lancei o livro, acho que tinha 400 pessoas na fila, que era uma espécie assim de desagravo, porque tudo aquilo foi uma grande confusão. Sim. Foi um pouco de juventude, assim, eu queria provocar a banca e tudo mais. Então, sempre foi um pouco assim, com essas atribulações. Mas, bom, eu fui para Paris e lá em Paris eu, digamos, peguei um pouco mais o rumo. E comecei a me preparar para jogar melhor o jogo acadêmico, de maneira a não ser expelido. Comecei a entender um pouco mais as regras do jogo.
continuo no jogo até hoje. E aí, digamos assim, o primeiro grande autor, que foi o teu orientador digamos assim, que trata dessas questões hoje ainda inconclusas, pós-modernidade, modernidade, onde nós nos situamos, foi o Montessori? Foi, porque eu como estudante de história, principalmente, eu tive um percurso bem singular. Meus colegas de centro acadêmico, meus colegas de dia a dia, eram militantes marxistas e eu era anarquista. Eu me dizia anarquista, as minhas leituras eram Max Stirner, era Bakunin, era Proudhon. Eu não tinha disciplina para ser marxista e principalmente um problema, eu não me conformava muito com essa promessa assim, de redenção no futuro. Eu queria o presente. Um dia eu entrei numa livraria que existia lá no prédio da biblioteca da PUC e dei de cara com um livrinho de capa azul chamado A Conquista do Presente, de Michel Maffezoli. E já nas primeiras páginas ele dizia, olha esse negócio de uma promessa de uma manhã que canta, de uma manhã esplendoroso, e tudo isso é promessa, tem que viver aqui e agora, tem que viver intensamente o aqui e agora, o que ele chamava de presenteísmo. Presenteísmo. Aquilo me pegou. E aí eu comecei então a estudar essa questão da pós-modernidade e no mestrado em antropologia, esse que eu fui reprovado na banca, eu trabalhei muito com isso, a questão da pós-modernidade. E a pós-modernidade, para mim, sempre foi muito mais um discurso sobre as condições de produção do saber. Não tinha muito a ver com economia, não tinha muito a ver com... Tinha a ver mais com como a gente produz um saber e decide se esse saber é verdadeiro ou não. Que é a questão que me interessa até hoje. Que é epistemologia, que é as condições de possibilidade para obter um conhecimento que possa dar conta e que tenha condições de ser verdadeiro, por exemplo, Exatamente. dentro de uma... Então, eu li um livro depois disso, que foi um livro assim... Foram 3 livros revolucionários na minha vida. A Conquista do Presente, o livro do Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna, publicado no Brasil com o título de O Pós-Moderno, e lá tinha uma questão que até hoje, em praticamente tudo que eu faço, ela me vem, que era a questão seguinte, o que prova que uma prova é uma boa prova? Para mim, essa é a questão. O que prova que aquilo que nós estamos dizendo que prova alguma coisa, prova de fato? Perfeito. Quais são as condições de produção da prova? Vale para o julgamento do Lula, vale para boa parte das coisas que o STF faz, vale para os saberes que nós produzimos academicamente, vale para os que nós dizemos no jornalismo. E eu li um outro livro que um sujeito me vendeu, um colega de faculdade chamado Carlitos, ele era Rajneesh, era um negócio que existia muito na época, e ele estava indo embora, eu me lembro dele paramentado com as roupas da tribo dele, e ele, estou vendendo uns livros. E um livro se chamava Contra o Método. Vamos começar o próximo bloco com esse. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a nossa conversa no programa especial de hoje com Juremir Machado da Silva. Nós já voltamos.